Boa noite, igreja, né? A paz, Senhor. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus 14. Vamos ler a partir do versículo 22, amém? Podemos ler? Quem não trouxe a Bíblia, acompanhe no telão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E exclamaram: é um fantasma? E todos foram tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Podem se assentar. Eu não sei dizer quando foi, exatamente a data que foi, mas o pastor Pierre ministrou essa mesma palavra, só que de formas diferentes, mostrando outro lado da história. E enquanto ele ministrava, o Senhor foi falando comigo. E eu virei pastor, o Senhor me deu uma palavra. Ele, ótimo, que dia que você vai pregar? Qualquer dia desses. Não, apavora não, fica calmo, que eu tenho que pensar com calma. Então, chegou o dia. Estou aqui ministrando essa palavra que um dia o Senhor me deu aí, onde vocês estão no banco. Essa palavra, essa passagem fala de Jesus quando ele estava ministrando a mais ou menos 5.000 homens. A palavra diz que 5.000 apenas homens, não contando mulheres e nem crianças, que naquela época não se contavam mulheres e crianças, apenas homens. Jesus fez ali muitos milagres naquele monte, naquela reunião, pregou a palavra, fez milagres, partiu o pão, multiplicou o pão para que todos comessem, o pão e o peixe para que todos comessem, todos se alimentassem. E quando terminado isso, Jesus se retirou e foi orar. Jesus estava orando e sozinho. Ele foi orar sozinho. O tema dessa mensagem, meus queridos, é: o Senhor é tudo o que precisamos. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E sendo assim, ele tinha necessidade de orar. Ele precisava buscar o Pai, ele precisava ter intimidade com Deus para renovar as suas forças, para poder se recarregar a bateria, né, gente? Porque ele era muito sugado. Aonde Jesus ia, havia multidão. Aonde Jesus passava, alguém queria ser curado. E quem sabe, todos vocês imaginam que saibam, como isso é, às vezes, desgastante. Orar, expulsar demônio é desgastante. Jejuar por alguém é desgastante. Eles costumam falar que crente come muito, mas a gente sabe que a gente passa as barreiras que a gente enfrenta. E a primeira coisa que dá é fome mesmo, porque é um desgaste físico. Mas até mesmo Jesus precisava desse tempo com Deus. E o primeiro segredo que eu quero trazer para vocês da vitória que está nessa passagem é oração, intimidade com Deus. Jesus saía para orar. Ele não precisava de plateia, ele queria falar apenas com o Senhor, ele queria falar apenas com o Pai.
Ele queria apenas renovar as suas forças para suportar tudo que viria ainda, que viria muita coisa, ele ainda ia passar por muita coisa. E sempre que ele podia, a palavra diz, sempre que Jesus podia, ele se retirava para um lugar e orava. E a palavra nos diz que ele procurava ter momentos a sós com Deus. Ele precisava continuar ministrando aquelas multidões. Ele precisava continuar curando. Ele precisava ter forças. Ele precisava estar emocionalmente preparado, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia toda a aflição por qual ele iria passar. E ele buscava força. Ele tinha intimidade com o Senhor. Então, querido, eu quero te dizer, você precisa ter intimidade com o Senhor. Você não precisa saber falar eloquentemente, palavras maravilhosas. Você não precisa ter um PhD em português. Você precisa ir para um cantinho, um lugar secreto. Só você e Deus. E fala com Ele do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Ele vai te entender, Ele vai te ouvir. E se você der oportunidade, Ele vai te falar, Ele vai falar com você. Porque o mal da gente, a gente fala, e quando Deus fala, agora é minha vez, o que eu faço? Amém, Jesus. Assim eu oro, amém, e saio. A gente não dá oportunidade para Deus falar conosco. E muitas vezes Ele quer que você apenas fique calado e deixe que Ele fale. No momento que Ele quiser, Ele vai falar. Não é porque você ficou calado, Deus hoje vai falar comigo, não. Ele vai falar no momento em que Ele quiser. Mas para Ele falar, eu tenho que estar disposta a ouvir. E para eu ouvir, eu preciso ficar calada. Eu preciso me silenciar, porque a voz do Senhor é um sussurro suave, é agradável. E muitas vezes a gente não tem essa paciência de ouvir, de parar para ouvir. Eu quero dizer para vocês que enquanto eu oro, o Senhor me fortalece. Enquanto você ora, o Senhor te fortalece. Enquanto eu oro, o Senhor me renova. Eu estou usando eu, mas isso é para você, cada um de vocês, enquanto eu oro. Enquanto eu oro, o Senhor me abre os olhos. Enquanto eu oro, o Senhor me abre os ouvidos. Enquanto eu oro, o Senhor abre os meus sentidos. Enquanto eu oro, o Senhor me livra. Enquanto eu oro, o Senhor me sustenta. Enquanto eu oro, o Senhor me renova. Enquanto eu oro, o Senhor fala comigo. Enquanto eu oro, o Senhor vem em meu socorro. Enquanto eu oro, o Senhor está atento à minha súplica, à minha oração, às minhas necessidades. Ele está orando, Ele está vendo onde eu preciso que Ele age na minha vida. Seja na vida familiar, seja na minha saúde, seja na minha vida profissional, seja na minha vida financeira, seja no meu casamento, o Senhor sabe onde eu preciso que Ele atue. E quando eu oro, o Senhor vem em meu socorro. É isso que o Senhor quer que vocês entendam. Ore, busquem, não precisa ficar horas orando, mas se lembre, levante de manhã, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo ao Senhor, eu sou tu, faço conforme a tua vontade. Vai almoçar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, clamando e buscando ao Senhor. Vai deitar, antes de deitar, fale com o Senhor. Não precisa ficar horas falando, se você consegue ficar horas falando amém, fale, mas dê tempo para o Senhor falar com você também. Encontre um lugar em sua casa para estar em secreto com o Pai. E o Senhor, em secreto, Ele vai falar com você. Oferte um tempo de oração ao Senhor. Amém, queridos? O segundo segredo para a nossa vitória é crer em Deus e confiar no Senhor. Aqui diz assim, Jesus estava andando no mar, sobre o mar, né? E Pedro, vendo Jesus, disse, Senhor, se és tu mesmo, fale com que eu vá até o Senhor. E Jesus disse, o quê? Vem. E ele foi. Pedro saiu do barco e foi. Mas aí eu fico imaginando, ele estava só olhando para o Senhor naquele momento. Ele não estava pensando em mais nada. Ele olhou para o Senhor, eu vou. O Senhor me mandou, eu vou. Mas aí o que acontece? É uma brechinha que a gente dá. É uma coisinha boba. Ele sentiu o vento forte,
e duvidou. E eu acredito que ali no barco, os outros discípulos, isso aí eu que estou falando, não está na Bíblia, não fala isso, que Pedro, você é louco? Não vai não, você vai afundar. Pedro, você não pode, você não é Jesus, Pedro. Quantas pessoas estão no nosso caminho que tentam nos desanimar o tempo todo, né? Não, você não pode, não, você não consegue, não, você não é capaz, não, você não foi feita para isso, você não é inteligente o suficiente, você não é bonita o suficiente. Quantas pessoas tem na nossa vida que fazem isso? Gente, 1 minuto que Pedro vacilou, é tudo que o diabo precisa. É 1 minuto que a gente vacila. É somente por 1 minuto. 1 minuto que, enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre o mar. No momento em que ele sentiu o vento, ele olhou para o lado. Epa, o mar está agitado, o vento está forte, eu vou afundar. E afundou. E o Senhor vira para ele, homem de pequena fé, de pouca fé. Enquanto nós olhamos para o Senhor, enquanto nós oramos ao Senhor, enquanto nós buscamos a presença do Senhor, não precisamos temer nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro pela destra fiel. O Senhor fala, tem promessas do Senhor em toda a Bíblia. Tem promessas do Senhor para nós, mas por que nós duvidamos? Por que nós simplesmente não confiamos no Senhor? Porque nós não simplesmente, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de ficar ansiosa, preocupada, agitada, porque isso não vai adiantar em nada, só vai te dar ruga, cabelo branco, em doença. Por que você não busca do Senhor uma resposta? Por que a gente, quando eu falo vocês, querida, eu estou falando para mim também. Por que a gente duvida? Por que a gente não vai de encontro àquilo que o Senhor já prometeu para a gente e busca a vitória dentro da palavra do Senhor? O Senhor tem nos prometido, crê em mim, me busca e me achará. Eu sou o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua casa, aos teus anjos eu dou ordem ao teu respeito, mas nós somos falhos. Essa é a verdade. Nós somos pequenos, somos falhos. O Senhor nos convida, nos chama sempre a acreditar, a confiar, mas nós preferimos duvidar. E é nessa dúvida pequena que o diabo entra e acaba com a nossa fé. E você vai ficar chateada, vai ficar frustrada, vai ficar nervosa, vai ficar ansiosa, vai reclamar. E é tudo que ele quer. Se ao invés de você falar, Senhor, está nas tuas mãos. Porque na nossa vida, nós já nos deparamos com muitos ventos fortes, com muitas ondas agitadas, com muitas tempestades fortes, com muitos gigantes. Mas eu quero te desafiar, quando foi que o Senhor não te sustentou? Quando foi que o Senhor não te fortaleceu? Quando foi que o Senhor não te deu vitória, não te deu escape, mesmo você reclamando, mesmo eu reclamando, mesmo eu duvidando? Quando foi que o Senhor não foi conosco? Isso nos livramentos que a gente sabe e os que a gente não sabe, que Ele deu. Nessa vida nossa. Quantas vezes o Senhor já esteve em nosso favor? E por que nós continuamos duvidando? Por que eu continuo duvidando? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, você coloca para mim, querida? 1 Pedro 5:8. Vocês vão saber por que vocês continuam duvidando agora. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É por isso, a dúvida surge daí. Porque o maior campo de batalha que você tem na sua vida é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que tudo procede. É daqui que tudo nasce. É nos seus pensamentos. Você está indo bem.
Mas vem a voz e fala: foi mal. Você fracassou. Fulano está falando de você, olha lá. Olha lá, fulano está falando de você. E aí você faz o quê? Você ora e repreende, sai de reto, Satanás. Não. Você vai, fulano estava falando mal de mim. Eu vou lá tirar satisfação com ele. Meu patrão está assim assado comigo. Gente, a palavra de Deus, vigiai, sede sóbrios, orai, buscai ao Senhor. É tudo que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz, eu não vou me lembrar aqui, que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Porque não é na nossa força, não é na nossa inteligência, no nosso braço, é na hora, no momento e na vontade de Deus. Voltando ao texto, do versículo 28, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas, sem medo. Mas bastou um pequeno descuido, e ele começou a afundar. Uma pequena dúvida, um pequeno medo. Opa, o vento está forte. Se ele tivesse continuado olhando para Jesus, o vento está forte, mas Jesus está na minha frente e eu vou andar. Ele teria chegado até Jesus sem afundar. Mas ele duvidou e nessa dúvida o diabo foi e fez o quê? Você vai afundar. E ele afundou. Por que ele não continuou olhando para Jesus? E é isso que Deus quer falar nessa hora. Continue olhando para mim. Continue olhando para mim. Porque eu sou o Senhor e eu vou te curar, eu vou te salvar, eu vou abrir a porta, eu vou te restaurar. Eu não sei o que você precisa, onde que você precisa que Deus atue na sua vida. Mas Ele vai agir, Ele vai atuar. Você precisa confiar, você precisa crer e descansar. A coisa mais difícil que tem é descansar no Senhor. Ô, coisinha difícil. Descansar no Senhor. Como é difícil, estou falando para vocês, porque é difícil. Para mim também é difícil. Fala, Senhor, está nas suas mãos, ao mesmo tempo, Senhor, mas como é que eu vou fazer, meu Deus? Pai, eu entrego para o Senhor, Deus, mas vai demorar muito. Oh, coisa difícil que é esperar no Senhor. Uma pequena brecha pode nos colocar em situações muito perigosas. Lembre-se disso. Uma pequena brecha, um pequeno motivo pode nos deixar em situações muito perigosas, porque Satanás não tem mais nada a perder. Jesus já está às portas. E ele vai levar quem ele vai ficar como louco, igual a metralhadora, vai tirar para todo lado. E quem ele conseguir levar com ele é a alegria dele. E ele não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele está preocupado com nós que estamos aqui dentro. É para nós que nós somos o alvo dele. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor venceu o mundo. E quem está no mundo? O mundo é de quem? Do diabo. Mas o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o diabo. Ele não tem nem a chave da casa dele mais, porque o Senhor pegou na mão dele. O nosso Deus é bom e misericordioso. Vamos abrir Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Nosso Deus é bom. Diz, isso é o Senhor que está falando, tá? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Agora abra, por favor, em Tiago 4, 7. São palavras do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Sujeitai-vos, portanto, a quem? Mas resistir a quem? E o que acontece? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando vier, querido, a afronta, quando vier o vento forte, quando vier a tempestade, quando se levantar um gigante não sei aonde, no seu trabalho, no seu vizinho, na sua casa, não sei onde, vá para um lugar secreto e fale com o Senhor. Vá para um lugar secreto, você
e Deus. E levante, leve essa causa ao Senhor. Deus não é surdo, Deus não é cego, Ele não é mudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e no momento certo, Ele vai falar com você. Você já parou para pensar? Quem conhece aqui o mar, praia? Quem conhece aqui? Quando você chega na praia, com a sua visão natural, você consegue enxergar o final do mar? Eu também não. É imenso, né? Imagina o oceano. Mas Deus enxerga. Eu, com os meus olhos humanos, me enxergo daqui talvez um mês, sei lá, chutando, porque o meu caminho não pertence a mim, pertence ao Senhor. Né? A minha vida pertence ao Senhor. O que Ele tem para mim, só Ele sabe. Eu vou saber cada dia. Mas eu posso imaginar daqui um mês. Mas o Senhor vê daqui a séculos para frente. Ele vê, Ele enxerga lá na frente. Então, às vezes, o que eu estou passando aqui, Ele está me moldando para quando chegar lá na frente, aquilo não ser um problema para mim. Mas eu já sabia a resposta, já sabia como lidar com a situação e sair vitorioso. É no deserto que Deus fala conosco. É na prova que o Senhor nos molda. Não é quando a coisa está boa, quando está tudo bem, que eu nem, oh, glória a Deus, aleluia, não. É quando você fala assim, meu Deus, se eu não orar por essa situação, nada vai acontecer. Busque o Senhor, meus queridos. Busque mais ao Senhor, enquanto nós temos acesso a Ele através do Espírito Santo. Que vai chegar o dia que o Espírito Santo não vai estar mais aqui conosco. E aí já não teremos mais tempo. Fale com os seus amigos, vizinhos, do amor do Senhor. Pregue o Evangelho. E eu quero terminar essa ministração. Eu quero ler Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, quem é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Queridos, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele é tudo o que eu preciso. Eu sou o que eu sou. Deus é, como se eu estivesse dizendo para você, igreja, se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está com sede, eu sou a água da vida. Se você está perdido, eu sou o caminho. Se você está enfermo, eu sou o Senhor que te sara. Se você está morto espiritualmente, eu sou a ressurreição e a vida. Se te falta algo, eu sou o bom pastor e nada te faltará. Se está com medo, eu sou o teu escudo. Se você está sendo injustiçado, eu sou a verdade. Se você está na escuridão, eu sou a luz do mundo. Se você está sem emprego, eu sou a porta. Jesus é tudo o que você precisa. Então, o que você precisa? Eu sou o que sou. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, busque a Ele virá em seu socorro, Ele virá em seu auxílio, porque Ele está dizendo, diga aos filhos, eu sou, me enviou a vós. Então, meu querido, não tem porquê nós estarmos passando por lutas, porque enquanto Deus está presente no nosso meio, eu sou, Ele é
o Deus, o único, perfeito, maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus, Deus da ITD. Ele está vivo, ressurreto, Cristo, maravilhoso, santo, onipresente, onipotente, onisciente. Eu sou o Todo-Poderoso, Yahvé. Então, meu querido, coloca nele a tua esperança, coloca nele o teu futuro, coloca nele a tua família, apresente a ele, ore a ele, busque a ele, e ele no momento oportuno te dará a resposta. Eu creio, e você pode fazer essa prova com o Senhor, porque quando eu estava ministrando essa palavra, eu falei com o pastor Pierre, ministrando não, quando eu estava me dando essa palavra, eu sou o que sou. E eu já tinha falado, Senhor, eu estou desempregada, meu dinheiro está indo, né? Só pagando conta, não está entrando, só está saindo. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu tinha supostamente arrumado um emprego, mas na verdade era um emprego em teste, e eu não tinha experiência, não fiquei. Mas eu estava escrevendo essa palavra, e o Senhor me falou, eu sou a porta. Se você está desempregada, eu sou a porta. Por Deus, eu não posso mentir não, viu, irmãos? Meu celular chegou uma mensagem. E na hora que eu abri o celular, me chamando para uma entrevista de emprego. E eu hoje estou trabalhando. Então, creia, eu sou o que sou. O Senhor é tudo, tudo, tudo o que você precisa e muito mais. Porque o que você quer para você, Deus tem um muito melhor. Porque nós pensamos pequeno, pensamos aqui agora. Ele vê lá na frente. Amém, meus queridos? E esta é a palavra que o Senhor me deu. E espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês. E é isso. Vamos buscar mais ao Senhor. Vamos orar mais. Não vamos duvidar, vamos ter fé, vamos acreditar. Sabe? Pedro foi um grande homem, um grande profeta, um grande apóstolo. Ele andava com Cristo. Ele vacilou, ele duvidou. Imagine nós. Mas Pedro também consertou. E a gente pode também consertar. Porque Pedro não foi melhor que nós. Pedro, Elias, Eliseu, Davi, quem mais? Ezequiel, Ismael, Abraão, eles não foram melhores que nós. Mas eles exerceram a fé deles. Nós não. Nós não exercemos um terço da nossa fé. Que a palavra de Deus nos garante. Que se a gente desse uma ordem a um grão de mostarda, não, como é que é? A um monte, passa daqui para lá, ele passaria. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, mas infelizmente nós não temos essa fé, mas podemos começar a partir de hoje a cultivar essa fé, a buscar mais ao Senhor, a confiar mais, a acreditar mais e duvidar menos. Amém, queridos? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos.